não me representavam legalmente, mas eu estou aqui falando para um povo que já está cansado, que já passou do momento do basta. Então a gente está aqui para falar, e a gente vai ler a nossa carta que foi escrita por todo mundo, tá? Todo o povo, e vendo que teve se manifestando, essas 3 manifestações que a gente já fez até agora, hoje é a quarta, fazem parte disso que eu estou lendo, tá? Então eu não preciso dizer o meu nome, porque eu estou aqui em nome de todos. Senhores governantes, nossa luta aqui também é pelos 20. Embora não seja pelos 20 centavos, é pelos 20%. Os recursos para as grandes obras públicas são oriundas da União e do Estado, com contrapartidas do município, o que achamos justo pelo tributo que pagamos. Neste caso, nada mais fazem do que suas obrigações, fazendo com que os nossos impostos retornem através de obras, nesse caso não sendo nenhuma espécie de favor à nossa população. O município alega falta de recursos próprios para obras locais e repasse de verbas para algumas, ou eu diria muitas entidades, com exceção de algumas minorias. Tá? Além da falta de recursos para aquisição de máquinas, sendo necessário recorrer a financiamentos e outras coisas. Recorre, inclusive, a esses financiamentos, alegando o poder de endividamento. Para fechar as contas, no final de cada ano, o Executivo é obrigado a promover descontos em seus tributos e isenção de juros aos que devem para a Prefeitura através de programas como o Programa Quitar. Neste caso, alguns preferem atrasar os seus pagamentos porque sabem que logo adiante terão isenção de juros e multas, já que esses programas são sempre frequentes e recorrentes. Se pegarmos os salários dos nossos 15 vereadores, mais os atuais 9 secretários, além do prefeito e vice-prefeito, temos aqui um gasto mensal superior a R$190 mil. Em um ano, ele ultrapassa R$2.200.000. Não somando aí 13º, o terço de férias, sem somar aí todas as bonificações, todas as diárias que a gente sabe que acontecem. Aliás, a maioria não sabe, mas vão ficar sabendo. Lembramos que o salário atual do prefeito é superior ao salário do nosso governador do estado. Isso é muito importante de frisar. O governador recebe algo em torno de R$17 mil e o nosso prefeito recebe R$20 mil. R$20 mil. Os secretários recebem o mesmo salário, nossos secretários recebem o mesmo salário, como por exemplo do governador de Pernambuco, que recebe R$9 mil por mês. Os nossos secretários então estão recebendo o mesmo salário que governadores como do estado de Pernambuco. Sabemos que estes valores são brutos, mas preferimos deixar assim, pois apesar dos descontos obrigatórios em folha, todos possuem direitos à diária, que ultrapassam os limites geográficos de Venâncio e se duplicam quando saem do estado e do nosso país. Citando alguns exemplos de algumas viagens que vem acontecendo recentemente para fora do país. E só as diárias já compensam todos esses descontos que são feitos. Né? Então, nas 2 últimas campanhas eleitorais, se pregou uma mudança no nosso jeito de governar, um novo tempo na política, um novo tempo para a nossa cidade. Alguns criticaram a legislatura passada como a pior legislatura da Câmara de Vereadores e que nesse ano, a partir desse ano, seria diferente, através dos novos vereadores que assumiram, pregando uma mudança tão importante no Legislativo. Se for para um novo tempo, um novo jeito de fazer política, então a gente está aqui para reivindicar a imediata redução em 20% dos salários de prefeito, vice-prefeitos, secretários, vereadores, proporcionando uma economia mensal de aproximadamente R$63 mil, o que dá R$750 mil em um ano. A aplicação dos recursos que vão ser economizados, eu não vou mais ler isso aqui, porque eu já sei tudo isso aqui de cor. São muitos números, a gente nem tem noção do que são milhões, na verdade, porque a maioria de vocês aqui vive com um salário e 2 salários mínimos, né? Então a gente nem sabe o que significa ganhar R$20 mil por mês. Então, assim, a gente está aqui para pedir
para dizer que o povo de Venâncio não está contra vereador, não está contra... Não deixar ninguém falar deles, né? Ninguém, a gente está aí a favor. Então a gente quer andar junto, a gente quer fazer as mudanças que são necessárias. Vocês puderam ver recentemente quando o povo de Venâncio se uniu, a gente votou 1.500 pessoas e votou coisas que são importantes para o nosso município. Então o povo de Venâncio não está aqui para atrasar o município, como muito já se fez. A gente está aqui para andar para frente. Então o nosso movimento não é de esquerda, o nosso movimento não é de direita, nem de centro, o nosso movimento é para frente. A gente está aqui para andar para frente. Então a gente está aqui pedindo para que vocês façam o que vocês podem fazer. A gente não vai vir aqui falar de reforma tributária, a gente não vai vir aqui falar para que vocês pressionem os partidos contra PECs que são tão importantes que sejam reprovadas e outras aprovadas, porque esse discurso a gente só sabe que vocês têm afiado porque não depende de vocês, depende de uma conjuntura muito maior. Agora o salário depende exclusivamente de vocês. E eu estou aqui pedindo de coração, tá? Eu não ganho salário há quase 3 anos. No entanto, eu estou aqui hoje, nunca ganhei um centavo para ter aqui. Nenhuma dessas pessoas que estão aqui ganharam um centavo. A gente não tinha dinheiro para comprar um megafone, esse megafone que está aqui. A gente se uniu, teve gente que deu R$2, R$5, tirou de onde não tinha, para poder comprar esse megafone aqui, para poder estar aqui fazendo com que a nossa voz seja ouvida. Então a gente sabe que vocês, assim como podem aumentar e fizeram recentemente, embora tenham sido vereadores passados, o aumento de salários, a gente está aqui para pedir para que vocês baixem o salário de vocês em 20%. De vocês, de todos aqueles que cabem a vocês decidir. Além disso, a gente vai pedir também a extinção de um assessor parlamentar, porque 2 é demais, a gente aqui se vira, tem mãe aqui que precisa cuidar de muitos filhos, que precisa se virar de cima para baixo para levar filho para a creche, quando o filho está doente precisa enfrentar a fila, e vocês aqui estão precisando de 2 assessores para fazer um trabalho que vocês podem muito bem fazer sozinhos. E vocês sabem que tem muitos vereadores por aí que já fizeram esse trabalho sozinhos. Até 1977, se vocês devem saber, não era pago o salário para vereadores de cidades pequenas. Então não vai ser uma coisa muito grande para vocês fazerem. A gente só está pedindo, para que vocês reduzam 20% do salário de vocês. Se vocês quiserem dizer, na prática e não no discurso, que vocês são realmente contra a corrupção, porque isso é um ato de corrupção legalizada. Isso é uma das maiores roubalheiras que eu já pude ver na política na minha história, porque o vereador recebe um salário, deveria estar fazendo um trabalho voluntário pelas pessoas que precisam ter voz e às vezes não têm, tá? E vocês estão aqui recebendo todo esse... Eu de coração, eu teria vergonha, eu tenho vergonha por vocês, e é por isso que eu estou aqui hoje, porque talvez vocês ainda não tenham se dado conta do quão vergonhoso é vocês ganharem tudo que vocês ganham. E eu vejo bem, vocês têm condições de se manter aqui sem salário, com os trabalhos paralelos que vocês têm, com alguma exceção talvez bem raríssima. Né? Então, na verdade, a gente não está pedindo para que vocês deixem de receber, o que para mim deveria ser o mínimo, tá? Mas a gente resolveu pedir só 20% na redução salarial. Esse dinheiro, tá? Ele vai voltar para o executivo, mas aqui tem um povo que vai estar fiscalizando. Tá? Então esse dinheiro que vai voltar, vai sair do salário de vocês, porque a gente não vai desistir enquanto isso não acontecer, a gente vai estar aqui sempre até que isso aconteça. Esse dinheiro vai ser fiscalizado também, principalmente pelo povo. Tá? Então isso é um alerta para que vocês não fiquem achando que vocês vão pegar esse dinheiro, tirar do bolso de vocês, botar em cima da mesa e vão dizer, tudo bem, não está mais no meu bolso. Mas aí vocês fazem o que fazem e mandam para entidades que a gente sabe muito bem que tem recurso depois de volta para vocês. Então o povo vai estar, a nosso povo aqui, o nosso movimento vai ter um conselho e a gente vai estar participando dessas fiscalizações para ver onde esse dinheiro vai ser investido. A gente quer total transparência, a gente já sabe que essa transparência existe, a gente pode acompanhar pelo jornal, pelo site, mas é só um recado a mais para frisar que a gente vai estar acompanhando o que vai ser feito com esses milhões que vão sobrar anualmente. A gente está aqui abrindo espaço para que a gente possa ser recebido, para poder dialogar com vocês, porque esse não é o momento de dialogar, é o momento de a gente falar. Então a gente vai estar aqui abrindo espaço para vocês, dando a liberdade para vocês, para a gente poder dialogar de forma mais direta, sem precisar tanta burocracia. Sabe, no olho, assim como vocês fazem quando vocês batem nas nossas portas, pedindo voto e todas essas coisas. Então,
A gente não precisa pedir talvez redução de CC, porque a gente já sabe que muitos foram, né, essa redução já foi feita recentemente. Volto a frisar que o nosso movimento tem um conselho, tá, que está sendo formado, inclusive, porque a gente não... Aqui, tudo que está escrito aqui, a gente já podia ter dito logo na primeira manifestação, mas a gente queria ver o povo participar disso, para ser realmente representante e ser representado a voz do povo. Então, na segunda manifestação, a gente botou mais de 1000 pessoas na rua. E eu queria saber quando que Venâncio pode ver uma manifestação como essa acontecendo na nossa cidade, sem ter sindicato, sem ter partido, sem ter entidades representando. Quando que efetivamente o povo foi para a rua, em Venâncio numa quantidade tão grande, para reivindicar algo que é tão importante. Então, o povo acordou e o povo decidiu que a gente vai dar o primeiro ato, o primeiro passo. Isso que eu estou dizendo aqui, vocês já devem saber, eu já falei na Câmara de Vereadores de Estrela. E esse discurso não é meu. Esse discurso vai se espalhar, já está se espalhando pelo Brasil afora. E assim como eu fui notícia no Estado, mostrando a minha cara, vocês também podem ser notícia, não só no Estado, como no Brasil, mostrando que os vereadores de Venâncio estão realmente do lado do povo. E para mostrar isso, para mostrar o apoio do povo, eles resolveram baixar os seus salários em 20%. Isso é um ato de mais pura nobreza, porque vocês não precisam fazer isso. Nem por lei vocês precisam fazer isso. Mas vocês podem fazer isso porque o povo está aqui. E o povo está querendo isso. Vocês sabem disso. Que é unanimidade. Ninguém aqui vai dizer que gosta do salário que vocês recebem. E é uma pena que eu tenha que falar só para vereadores. Eu gostaria de estar falando para todos, né, que até recebem mais que vocês. A gente sabe, tá, que muita coisa precisa vir lá de cima. A gente sabe que é um absurdo a gente pagar tanto imposto e esse imposto subir lá para cima e eles roubarem tanto, e aí desse tanto que eles roubam, eles repassam um tanto para o nosso estado, que rouba mais um tanto, e para o nosso município sobra migalhas, e dessa migalha sai mais um tanto, e a nossa cidade precisa ficar com tão pouco. Só que infelizmente a gente não adianta a gente discutir isso aqui. Essa mobilização tem que acontecer lá em cima. Então o Venâncio vai continuar com as suas manifestações a nível nacional, para derrubar PECs que precisam ser derrubadas, para estar pedindo plebiscitos que precisam acontecer, reformas tributárias, reformas de constituinte, todas essas coisas. Mas a gente está aqui pedindo o que a gente pode fazer e o que vocês podem fazer. Isso vocês podem fazer. Não. Na verdade, não. A gente agradece. A gente vai abrir esse espaço para perguntas e diálogos em outros momentos. A gente agradece muito a compreensão de vocês. Tá? Lá em Estrela foi bem diferente, que eu posso dizer para vocês, porque eu estava lá. Então se sintam privilegiados, porque esse povo aqui ele também é um povo bem disciplinado, né? Bem ordeiro. Tá? E a gente inclusive entregou uma carta falando bem ordenado, coisa que não aconteceu lá. Inclusive em outras câmaras foram coisas bem piores. A gente agradece por ter podido entrar, porque também sabemos que em alguns lugares as pessoas não puderam entrar nas câmaras de vereadores. A gente agradece isso também. E, bom, o povo de Venâncio acordou, o povo de Venâncio decidiu, ou baixa esse salário, ou a gente vai parar tudo aqui. Aê!